Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E se você ama a história das religiões, essa obra tem que estar em sua biblioteca. Porque Mircea Eliade, ele não era cristão, ele não era religioso, né? Ele era um estudante das religiões, um perito, um doutor em história das religiões, mas ele não era religioso. Mas o camarada, ele foi um dos maiores historiadores do século XX. Para muitos, o maior, juntamente com Joseph Campbell. O Joseph Campbell escreveu aquela famosa obra em 4 volumes, As Máscaras de Deus. As Máscaras de Deus. Muito boa também essa obra. Eu não tenho, mas pretendo adquirir futuramente. E essa obra aqui, História das Crenças e das Ideias Religiosas, são 3 volumes. Esse é o primeiro volume, onde ele vai falar da Idade da Pedra aos mistérios de Eleusis. Da Idade da Pedra aos mistérios de Eleusis. O que é os mistérios de Eleusis? Quem lê história, principalmente mitologia grega, vai entender, ou já compreendeu, né? Sabe o que é isso. Mas aqueles que não sabem, os mistérios de Eleusis, também conhecidos como mistérios eleusinos, eram ritos de iniciação ao culto das deusas agrícolas Deméter e Perséfone, que celebravam e se celebravam na cidade de Eleusis, cidade essa próxima a Atenas. Atenas. Então, os cultos, né, que eram feitos à deusa Deméter e a Perséfone. Então, ele pega aqui, ó, da Idade da Pedra até esses mistérios, os cultos à deusa Deméter e à deusa Perséfone. Mircea Eliade, para aqueles que não conhecem, né? Ele era romeno. Deixa eu mostrar aqui o currículo dele. Ele nasceu na Romênia. Vamos aproximar aqui para vocês verem aqui. Aqui, ó. Para aqueles que não conhecem Mircea Eliade, ele morreu com 79 anos. Nasceu em 1907 e morreu em 86. Nasceu na Romênia. E depois da Segunda Guerra Mundial mudou-se para a França, onde ensinou na École Pratique des Hautes Études. Eu não falo francês, mas tentei aqui. Em 1957 foi convidado a lecionar no Departamento de História das Religiões na Universidade de Chicago, onde permaneceu até sua morte. Publicou vasta obra como filósofo, poeta, romancista e, sobretudo, historiador das religiões. O cara era monstro. Com destaque para o sagrado e o profano, mitos, sonhos e mistérios, o mito do eterno retorno, e ferreiros e alquimistas, todos publicados pela editora Zaha. Então, ele os maiores estudiosos, tá? Os maiores estudiosos do século XX, para muitos o maior, sobre as religiões. Tá? E o bom é que ele não é religioso, né? Então ele não é tendencioso. Ele fala o que de fato a história diz, ponto final. Isso é bom. Então, esse primeiro volume aqui, e tem mais, ele era poliglota. Poliglota, falava aí mais de 5, 6 idiomas. Né? Desde novo, ele era um gênio, era um gênio. Era um gênio. Essa nós temos que reconhecer. Esse primeiro volume, Elias, quantas páginas? O total de páginas está aqui, ó. São 437 páginas. 437 páginas, tá? Vamos pegar aqui, queridos, ó. Esse livro para você que vai dar aula, para você que estuda sobre esse assunto, vai te ajudar muito. Olha só, tá aqui, ó. Eu comprei os 3 volumes, né?
Porque não tem como você comprar um e não comprar os três, né? Você tem que comprar logo os três para você entender. Deixa eu aproximar aqui, porque às vezes... Mas está aqui, ó. Primeiro volume, volume 1, volume 2, de Gautama Buda ao triunfo do cristianismo, volume 3, de Maomé à idade das reformas. Tá? Estarei fazendo aí os reviews do volume 2 e volume 3. Então tá aqui. Essa é a 9ª repreensão. A obra vende bastante, né? Sai bastante. Não sai de mercado, porque é uma obra que é clássica, indicada. Tá? Ele trouxe relevantes pesquisas sobre a história da religião, juntamente com, como eu falei no início, o Joseph Campbell. Aí você tem notas do tradutor, lista de abreviaturas e o prefácio, né? O capítulo 1 aqui, ó, ele vai trabalhar, né? Ele começa com a Idade da Pedra, né? O homem sempre foi religioso. Isso é Eliade fala isso. O homem é religioso por natureza. Isso é fato. Isso é fato. Que no começo, comportamentos mágicos, religiosos dos paleantropídeos. Que ele começa a trabalhar, ó, orientátil, ferramentas para fazer ferramentas, a domesticação do fogo, como se deu aqui, a Idade da Pedra, né? A opacidade dos documentos pré-históricos, significações simbólicas das sepulturas, a controvérsia em torno dos depósitos de ossadas, as pinturas rupestres, imagens ou símbolos, a presença feminina, ritos, pensamento e imaginação entre os caçadores paleolíticos, e aí você tem as notas no final. Então esse é o capítulo 1. Esse é o capítulo 1, vamos correr aqui. Capítulo 2. A mais longa revolução, a descoberta da agricultura. Aí vem Mesolítico e Neolítico. A gente estudamos aqui, vocês fazem história, né? Na escola a gente aprende sobre isso aqui. Período Neolítico, Mesolítico, os períodos, né? Ele ainda está na pré-história, mostrando que desde os primórdios, a Idade da Pedra, né? O homem foi sempre religioso. Então aqui eu não vou ler, vou ganhar tempo. Mas você pode pausar aqui o vídeo e você lê aqui, ó. Tá? Que ele vai trabalhar aqui, ó. Religiões neolíticas, do Oriente Próximo. Contexto religioso da metalurgia, mitologia da Idade do Ferro. Então ele pega desde os primórdios aqui, ó. 3. As religiões mesopotâmicas. Essa aqui é fera, essa aqui é top. Porque a Mesopotâmia foi onde o mundo começou. As grandes civilizações começou lá. A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Foi lá que começou, que veio o Império Babilônico, o Império Egípcio, o Império Sumério, e por aí vai. Todos os grandes impérios saíram de lá. Tá? Então ele vai falar aqui, ó, sobre a criação do mundo, vai falar sobre a sacralidade do soberano mesopotâmico, Gilgamesh, a famosa epopeia de Gilgamesh, né? O destino dos deuses, o primeiro mito do dilúvio. A história começa na Suméria, né, com os mitos sumérios, né, o Enuma Elish, o mito babilônico da criação. Enfim, essa é o capítulo 3 aqui, ó, ou a parte 3, né? Ó, as religiões mesopotâmicas. Aí você vem aqui, ó, deixa eu correr que é muita coisa. Ó, ideias religiosas e crises políticas no Antigo Egito, tá? Ele vai trabalhar aqui. Megálitos, templos, centros cerimoniais, Ocidente, Mediterrâneo e Vale do Indo. Você pode pausar aqui para ler, que eu não vou ler por causa do tempo.
Muito bom. É um livraço, gente. O Bilal é um livraço. Não tem pra ninguém, não. Aqui, ó. Pausa aí pra vocês ir lendo, tá? Capítulo 6, ou parte 6. As religiões dos hititas e dos cananeus. As religiões dos hititas e dos cananeus. Vou falar dos deuses dos cananeus, os deuses dos hititas. E vai trabalhar tudo isso aqui, tá? Camarada era demais, mano. Preciso, cirúrgico, fácil de ler, tá? Vai pausando aí pra vocês ir lendo, tá? 7. Quando Israel era menino. Isso aqui é interessante, né? Os 2 primeiros capítulos do Gênesis, né? Ele fala aqui como historiador, gente. Ele não é teólogo, tá? Ele não é cristão. Então ele fala como um historiador. Então, para quem ama história como eu, é maravilhoso esse livro aqui, tá? Esse livro é recomendado em faculdade, em teses de doutorado. O cara era demais, né? É Micé Eliade, não é qualquer um. Quando Israel era menino. Aqui ele fala um pouco da Bíblia, Juízes, Moisés, tá? Com conhecimento profundo. Que ele era estudioso, né? Das religiões, dos livros sagrados e por aí vai. Que toda religião tem os seus livros sagrados, né? Depois aqui, ó, 7. A religião dos indo-europeus e os deuses védicos. Olha só que interessante aqui, ó. A proto-história dos indo-europeus, o primeiro panteão e o vocabulário religioso comum desse povo, né? Olha só, vai trabalhar aqui tudo aqui, ó. Os deuses. Pausa aí para vocês lerem, tá? 9. A Índia antes de Gautama, Buda, antes de Buda. Do sacrifício cósmico à suprema identidade Atman Brahman. Atman Brahman. Vai explicar o que é isso aqui, ó, em detalhes para vocês. Ele é cirúrgico, ele não enrola, ele vai direto ao ponto. Então vocês podem pausar aqui para vocês lerem, tá? Para ganhar tempo. 10. Zeus e a religião grega. Aqui vai falar da mitologia grega, tá? A teogonia, que é a criação dos deuses, né? E luta entre gerações divinas, triunfo e soberania de Zeus, como Zeus chegou ao poder, né? A famosa luta lá contra os titãs, os deuses contra os titãs, os deuses ganharam, os titãs foram aprisionados. O mito das primeiras raças, Prometeu, Pandora, as consequências do sacrifício primordial, o homem e o destino, sentido da alegria de viver, por aí vai. E sempre você tem as notas. 11. 11º capítulo. Os olímpicos e os heróis, tá? Poseidon, o Poseidon, Hefesto, aqui sobre a mitologia grega ainda, tá? Vai falar sobre as deusas também, Hera, Ártemis, a Atena, Afrodite, os heróis, tá? Da mitologia grega, tá? Você tem aqui, ó, capítulo 13, ou melhor, 12, né? Os olímpicos e os heróis, né? Falei. Depois do capítulo 12 aqui, ó. Os mistérios de Eleusis, que é o culto a Perséfone, que era a esposa da mitologia grega de Hades, o deus do submundo, que Hades, Poseidon e Zeus eram irmãos na mitologia, né? Mitologia grega, eram irmãos, 3 irmãos. Tá? Aqui os mistérios de Eleusis, que eu falei no início, né? E é o culto a deusa Perséfone, a Deméter, enfim. E o capítulo de número 13, Zaratustra e a religião iraniana, que influenciou bastante, né? O judaísmo no segundo tempo. Aí vem, ó, a história de Zaratustra, tá? Enfim, ele vai trazendo tudo aqui, ó. Como funcionava. Você pode pausar aí, por gentileza, para você ler. 15 minutos aqui. Chegando 15 minutos aqui já. Então, corre aí para vocês. Pausa aí para vocês lerem, tá? 14º capítulo, parte, né? A religião de Israel na época dos reis e dos profetas. Eu trabalho a Bíblia aqui, o Antigo Testamento como ninguém. Ele conhecia muito. Não fala besteira, né? Ele fala com conhecimento. Mas como historiador, não como um religioso.
Tá? A religião de Israel na época dos reis e dos profetas. Que Israel nunca foi monoteísta, gente. Nunca foi. A maioria do povo de Israel era politeísta, adorava Baal, adorava Asherá, adorava vários deuses. Capítulo 15, ou melhor, capítulo 15. Dionísio ou o reencontro das beatitudes, né? Ou bem-aventuranças. O deus Dionísio, também chamado de o deus Baco pelos romanos, é o deus do vinho. Daí vem a palavra bacanal, da orgia, né? E sexo com um homem com 3, 4, 5 mulheres, o bacanal. Tá? Maravilhoso aqui, ó. Quem era Dionísio? Vai explicar aqui os cultos a esse deus, o deus do vinho. Aí você tem no final aqui, ó, estado das questões, bibliografia crítica e o índice remissivo. Se você vir aqui no índice remissivo, 429, índice remissivo, vamos pegar aqui para você ver, índice remissivo, tá? Vai ficar muito mais fácil você manusear essa obra aqui. Por exemplo, como eu cito aqui a Bíblia, ele vai citar Abel, ele vai citar Abraão, pai da fé. E aqui você tem as páginas, né? Página 57 e a página 173, que vai fazer Abraão. A religião acadiana, página 76, tá? Afrodite, a deusa Afrodite, deusa do amor, página 269, 412. Então você pega aqui, ó, tá em ordem alfabética, de A a Z. Então você vai pegar aqui, tá, o assunto que você quer, vai olhar o nome e vai diretamente na página, que aqui indica, que está indicando a página. Olha que maravilha, tá? Aqui tem os deuses da mitologia suméria, tá? Anu, Apiru, mitologia egípcia, Apófis, né, que é uma serpente, que fala Apolo, enfim. Então você tem aqui o nome e você tem as páginas indicando, de A a Z, índice remissivo, tá? Estava vendo aqui a página 153, né? Onde ele fala sobre as religiões dos hititas e dos cananeus. E aqui é interessante, ó. Deixa eu pegar aqui. Todo o livro é maravilhoso, né? Não dá para mostrar tudo. Cadê? Aqui, ó. As religiões dos hititas e dos cananeus, página 142, tá? Simbiose, Anatólia e sincretismo hitita, que ele cita textos, né? Cita as fontes, é bem documentado, uma obra bem documentada, até porque, como eu falei, Mircea Eliade era doutor em história, professor de universidade. Então, naquela época não tinha internet, né? Pra você pesquisar. Era livros. Tinha que ler livros, anotar. Tá? Então, ele começa aqui falando sobre as religiões dos hititas e dos cananeus. Né? Os cananeus são muito ligados a Israel ali, o povo do Antigo Testamento. Que influenciou Israel, a adoração a várias divindades. Depois você tem aqui, ó, o Deus que desaparece. Ó, a originalidade do pensamento religioso hitita revela-se principalmente na reinterpretação de alguns mitos importantes. Um dos temas mais notáveis é o do Deus que desaparece. Na versão mais conhecida, o protagonista é Telipinu. Outros textos, porém, conferem esse papel a seu pai, o deus da tempestade, ao deus solar, o acerta as deusas. O âmago, e você aqui, ó, você vai ter várias notas de rodapé, tá? Também. Só para concluir aqui o vídeo, rapidamente. O âmago, como nome Telipinu, é atiano. As redações hititas foram compostas em relação a diversos rituais. Em outras palavras, a recitação do mito
desempenhavam um papel fundamental no culto. Então o mito ele é transformado, né? Ele tem várias roupagens. Então você tem uma cadeia de deuses e esses deuses só trocam de nome e de roupagens. Quem estuda a mitologia sabe disso. Aí ele vai explicando aqui, ó, tá? Sobre esse deus e suas versões, né? Suas várias roupagens. Maravilhoso. Ó, venceu o dragão. Sempre nas mitologias tem um ser maligno, um ser do mal, que pode ser uma serpente, como na mitologia egípcia, Apófis. Você tem na mitologia grega o Kraken, aquele grande monstro marinho que os deuses aprisionaram e até os deuses o temem, têm medo dele. Você tem a mitologia nórdica também. Enfim, toda mitologia tem esses bichos aí, dragão e por aí vai, tá? Olha aqui, ó, continua com Marbe e a soberania, o conflito entre as gerações divinas. Vamos encerrar aqui. O panteão cananeu de Ugarit, ou Garit. Isso aqui é maravilhoso, ele vai trazer o panteão top aqui. Ó, Baal, enfim, queridos. Então é uma obra maravilhosa. Se vocês puderem, adquiram. E quem sabe eu posso estar fazendo o segundo vídeo com mais detalhes, tá? Vou parar por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostaram dessa indicação aqui, primeiro volume, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas indicações.